Hoje é o primeiro dia de julgamento, que será dividido em duas partes. Dentro dessa sala, nesse exato momento, acontece o embate entre defesa e acusação. À medida que o tribunal se separa para ouvir os argumentos, vamos acompanhar de perto o decorrer dessa história. Duas mães denunciaram os donos do colégio por um suposto abuso que havia acontecido com crianças de 4 anos que estudavam na escola. As acusações revoltaram os vizinhos, que fizeram ameaças de morte, saquearam e quebraram a escola. Os donos entraram com uma ação contra a imprensa. Foram reunidos testemunhas e advogados para decidir se houve abuso ou não. E você acompanha agora os detalhes do julgamento. Estamos aqui com uma das testemunhas de acusação, Paula Varenga. Ela vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Paula, qual foi o efeito da cobertura midiática na sua vida, e na vida da sua família? Bom, prejudicou muito a gente, as minhas filhas eram pequenas, colocaram bonecos na frente da nossa casa, queimaram, enforcaram. Então, o que eles fariam com a gente, com as nossas filhas pequenas? Então, foi muito preocupante, foi muito assustador para todos nós. Você acredita que a mídia poderia ter adotado uma abordagem diferente em sua cobertura? Eu acho que eles deveriam ter escutado o nosso lado, que somos os suspeitos do caso até então, porque não escutaram a gente em nenhum momento e também não deram nenhum alicerce depois que tudo explodiu. Então, foi completamente prejudicial para todos nós e a gente ficou com esse desamparo. Vamos começar conversando com a advogada de acusação, doutora Cecília. Doutora, quais os principais pontos que a acusação pretende levantar durante o julgamento? Bom, nós queremos mostrar principalmente o erro da polícia, porque a partir do momento que a gente tem ali um caso que é um crime de abuso sexual com crianças dentro de uma escola, é muito grave, Sim. É muito forte. Então, quando tem um tipo de crime como esse, a gente precisa de uma investigação. Então, vamos atrás dos suspeitos, vamos atrás do histórico deles, da casa deles, para procurar uma prova. A gente precisa de uma prova se houve um abuso ou não. A polícia não teve uma preocupação de proteger a casa dos suspeitos e a escola, porque dentro da escola é um acervo muito grande, é o histórico dos suspeitos. Poderiam ter até provas, então, nesses lugares, mas a polícia não teve essa preocupação de proteger esses patrimônios. É realmente uma acusação muito grave. Doutora Cecília, e eu queria saber também, como que a cobertura da mídia impactou a percepção pública sobre o caso? Influenciou praticamente 100%, porque, como eu disse, o povo foi lá com uma sede de vingança, queriam fazer a justiça pelas próprias mãos. Então, eles vão lá, procuram a casa dos suspeitos, destroem tudo. Então, é como se eles virassem os juízes do caso, A mídia ajudou nisso muito, como eu disse também, o sensacionalismo. Quando coloca lá Kombi era motel, escolinha do sexo, isso chama muita atenção, isso é muito forte. Então, é como se a mídia estivesse ajudando ali a tomar uma proporção muito grande, sem estar ajudando, Praticamente está só piorando tudo. Então é isso. Muito obrigada, doutora Cecília, e vamos continuar acompanhando o julgamento. Gostaria de lembrar primeiro que estamos aqui para discutir o papel da mídia no compartilhamento de informações. Nós somos assegurados pelo artigo 220 da Constituição Federal de que temos liberdade de expressão e tudo aquilo que é divulgado pela mídia é porque nós tivemos a informação anterior. Sendo isso, o delegado te fala, está acontecendo, a mídia vai esconder? O papel da mídia não é disseminar informação e assim garantir a democracia da população? A democracia da população foi garantida, que é o papel da mídia. Ela tinha que ir lá e informar o que estava acontecendo na cidade. Então não adianta culpar a mídia de uma desinformação se o erro inicial estava com a polícia. Agora vamos ouvir a advogada de defesa, Esther Mello. Doutora, eu gostaria de saber como que a defesa justificará a atuação da mídia nesse contexto tão delicado. Realmente é um contexto muito delicado, porque a gente sabe que trouxe muitos prejuízos na vida de várias pessoas, mas é importante lembrar que a gente está defendendo aqui que, mesmo a mídia postando várias informações que talvez não fossem verdadeiras, nós obtivemos fontes confiáveis, que era o caso do delegado, para passar essa informação. Então a mídia só fez o que era o dever dela, que era comunicar ao público o que estava acontecendo na cidade. Certo. E quais elementos a defesa acredita serem essenciais para provar que a imprensa agiu de maneira responsável? Nós vamos utilizar as falas do delegado,
que mesmo que ele estava em um momento delicado, fim de carreira, ele falou o que deveria ser falado, falou que realmente estava acontecendo aquilo na escola, então a mídia passou isso à frente. E também a lei que defende a liberdade de expressão, que está no artigo 220 da Constituição Federal, que assegura a população de também ter direito à informação e à liberdade de expressão dos jornalistas. Isso, então, muito obrigada, doutora Esté, pela participação e aguardemos o resultado do julgamento. Agora nós vamos falar um pouco com a testemunha de defesa, Valmir Salaro. Na sua opinião, que aspectos devem ser considerados ao avaliar a cobertura da imprensa neste caso? A cobertura de imprensa, nesse caso, foi algo bem incomum. Na época, nós tivemos uma troca de delegados, nós tivemos a confirmação de falsas provas e nós tivemos laudos que não existiam, mas que eram falados constantemente para nós, para a mídia em si. Então, nosso papel como jornalistas era informar a população. O erro ocorreu de grande parte da justiça, no total. Valmir, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer te ouvir. E é isso, a gente torce para que dê tudo certo. Obrigado. Estamos aqui com o escrivão Elivelton e agora a gente vai conversar um pouco sobre a perspectiva, né, que ele está tendo desse julgamento, tendo uma visão de fora dos fatos, né, uma outra perspectiva. Eu gostaria de saber, Elivelton, de você, o que é que você está achando desse julgamento até agora? Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como escrivão, acredito que a gente tem uma obrigatoriedade de não tomar nenhum tipo de lado, porém, a partir do momento que a gente vê o julgamento, a gente começa a ver as reações das pessoas, as opiniões delas, os lados, os argumentos, os critérios, e isso influencia bastante para as pessoas, né, ao redor ver aquilo, dar sua opinião, formular sua opinião. Mas como escrivão mesmo, acredito que o que a gente pode fazer em relação ao julgamento é escrever o certo, pelo certo, independente se a pessoa emitiu alguma informação errada ou não, e aguardar o julgamento assim como todos os outros também. É isso, muito obrigada, Elivelton, pela sua participação. E no final, fica o questionamento. A mídia é ou não culpada? É o que buscamos descobrir.